Como prometido alguns dias atrás, eu resolvi trazer aqui para você quanto rendeu por dia, por mês e por ano, até o momento, algumas aplicações que eu fiz no ano passado. Em torno de 8 a 9 meses atrás eu fiz essas aplicações e eu vou mostrar quanto que eu tive de rendimento. A verdade é que nós geralmente fazemos simulações de investimentos, de qual seria a sua rentabilidade em um determinado período, investindo um certo valor financeiro em uma aplicação com tal rentabilidade. Só que poucas pessoas mostram de fato qual foi o rendimento em um determinado período em uma aplicação X, e é justamente isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo, quanto eu tive de rendimento em certas aplicações. E esse é um tipo de vídeo que de vez em quando eu trago aqui para vocês, quando tem alguma aplicação que já passou bastante tempo, ou que está para vencer, ou que já venceu, eu mostro qual foi o meu rendimento no fim das contas. E não apenas com renda fixa eu faço isso, eu mostro também de renda variável. Eu tenho aqui no canal, para você que já me acompanha há mais tempo conhece, mas você que está chegando agora pela primeira vez, você que ainda não me conhece, um quadro onde eu invisto em fundos imobiliários e também em ações que eu comecei a investir recentemente nesse quadro. E o objetivo desse quadro é mostrar qual é o racional por trás das decisões de investimentos de um investidor que já tem certa experiência de mercado, e não apenas as decisões, mas sim as consequências dessas decisões. Qual é a minha rentabilidade, se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro, quanto de rendimento eu já recebi, tudo isso eu mostro num vídeo que sai uma vez por mês, geralmente próximo do dia 20, 22, até dia 25 do mês, geralmente sai esse vídeo com essa carteira de renda variável. Mas sem mais enrolação, vou mostrar aqui para você agora quanto eu tive de rendimento em certas aplicações de renda fixa. Fala, seus ricos! Bom, e para você que já me acompanha há mais tempo, já deixa aquele gostinho na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera até alguma coisa nesse vídeo te acrescentar em alguma coisa, te ajudar de alguma forma, te ensinar algo que você não sabia, e aí sim você deixa o seu gostei nesse vídeo. E aqui eu vou mostrar a rentabilidade que eu tive em duas LCAs. Uma é uma LCA IPCA mais 7,25% que eu investi no Banco da Ecoval, e a outra é uma LCA pré-fixada de 13,1% também do Banco da Ecoval. E é importante que sejam da mesma instituição, porque tem um conceito que eu vou mostrar mais para o final do vídeo, que é importante você saber quando você vai investir em algum título de renda fixa. E primeiramente, o que são LCAs? LCA é a sigla para letra de crédito do agronegócio. É um investimento semelhante a uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Ambos são investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda. Então, diferente de um CDB, de títulos do Tesouro Direto, de uma LC, um RDB, outras aplicações de renda fixa, as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. E por que elas são isentas? Porque o governo entende que é interessante para a sociedade ter esse tipo de iniciativa, porque a letra de crédito do agronegócio financia o setor do agronegócio, a letra de crédito imobiliário financia o setor imobiliário, e ambos são setores que têm certa utilidade pública, digamos assim. Então, por isso, o governo dá essa isenção fiscal. Então, os bancos acabam emitindo taxas menores, então para o banco é melhor, e para nós também, porque não existe aquela tabela regressiva de imposto, como essa que está aparecendo aí, onde você tem a maior alíquota de 22,5% até 6 meses e vai reduzindo até 15% depois de 2 anos. Então, normalmente, LCIs e LCAs são melhores do que CDBs, por conta dessa isenção de imposto de renda. E esses dois investimentos foram feitos no mês de agosto e setembro, respectivamente falando, do ano passado. E como você pode ver nessa imagem aí, foi um período que nós tivemos uma queda nas taxas de juros do Tesouro Direto, mas existia um certo pessimismo para o futuro, tanto que os juros futuros não tinham reduzido. E por conta dos juros futuros estarem mais altos, o que você tinha era aplicações de renda fixa prometendo taxas maiores. Por isso eu consegui pegar uma LCA IPCA mais 7,25% e uma LCA pré-fixada de 13,1%, taxas essas que não existem atualmente. Então esse pessimismo de mercado faz com que as instituições sejam obrigadas, de certa forma, a emitir taxas cada vez maiores, porque o investidor, você, por exemplo, não vai querer investir em uma determinada instituição quando o risco do país é muito alto, a não ser que essa instituição disponibilize uma taxa maior. Então geralmente o que acontece é isso: risco mais alto naturalmente traz investimentos com taxas maiores. Risco mais baixo traz investimentos com taxas menores. Então, por isso que hoje nós não temos essas taxas muito interessantes, porque o risco percebido pelos investidores diminuiu. Então, por mais que o governo falava que ia gastar mais, e ele realmente está fazendo isso, ele está dando um jeito de arrecadar de outro lado. Então, no fim das contas, a preocupação com o futuro fiscal do país acaba ficando com um risco menor percebido. E essa redução de incertezas traz taxas de juros para baixo. Tanto que se você olha, por
exemplo, a curva de juros futuros de pré-fixados, elas caem nos próximos 3 anos e depois começa a subir levemente, justamente porque a expectativa já não é tão ruim quanto era antes. E o Daycoval não tem mais essas LCIs e LCAs com taxas tão elevadas justamente por conta disso, mas ele normalmente tinha taxas acima de outras instituições. E semanalmente eu costumava trazer vídeos sobre o Banco Daycoval mostrando as taxas de rentabilidade de LCIs e LCAs que tinham disponíveis, geralmente na parte da manhã ali, né, das 8 horas da manhã até 8h30, 9 horas da manhã já acabavam os investimentos, porque eram taxas realmente muito boas. Inclusive, eu peço que você faça um apelo aqui ao Banco Daycoval, porque eles costumam assistir os vídeos aqui do canal. Então comenta aqui embaixo, Daycoval, traz LCIs e LCAs com boas rentabilidades, porque eu tenho certeza que ao ser pressionados, eles podem trazer taxas muito interessantes nesses investimentos. Então, primeiramente, mostrando a LCA IPCA mais 7,25%, ela é uma aplicação que eu fiz no dia 15 de setembro do ano passado, foi uma aplicação de R$10.000, de lá para cá foram mais ou menos 8 meses e meio, e esses R$10.000 se tornaram R$10.925,92 até o atual momento. Isso dá uma rentabilidade de mais ou menos 9,26%, em um ano seria uma rentabilidade projetada de mais ou menos uns 13,2%. Então os R$10.000 se tornaria mais ou menos no vencimento R$11.320. Isso se o IPCA for mais ou menos próximo do que foi nos meses anteriores. Se ele for menos, o rendimento vai ser um pouco menor. Se ele for mais, o rendimento vai ser um pouco maior. E se nós pegarmos esse rendimento projetado de R$1.320 e dividirmos por 252 dias úteis, porque investimentos de renda fixa só entregam rentabilidade em dias úteis. Se você não sabe disso, agora você sabe. Você só tem rentabilidade em dias úteis, mas isso não afeta a rentabilidade na prática, porque todo rendimento já é calculado considerando isso. E aí, geralmente, a estimativa é feita com base em 21 dias úteis no mês, porque vez ou outra tem um feriado que acaba pegando ali um dia dentro do meio da semana. Então você tem 21 dias úteis dentro de um mês de 30 dias. E no ano você tem 252 dias úteis. Então daria mais ou menos um rendimento por dia de R$ 5,23 nesse investimento. E eu digo mais ou menos porque o rendimento do início é sempre menor do que do final, porque existem os juros compostos. Como funciona na prática? Você tem a aplicação inicial, que seria o valor principal de R$10.000. A partir do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês, você já tem um resultado, né? Você tem um valor em juros. Esse valor em juros se soma ao valor principal para os próximos rendimentos. Então você tem uma curva exponencial. Só que se você pega todo o valor de rendimento projetado, divide por todos os dias úteis considerados, nesse caso 252 dias úteis, você tem um valor médio que você receberia ao longo do tempo, que nesse caso seria de R$ 5,23. E para saber quanto seria por mês o rendimento, é só multiplicar por 21 dias úteis, que nesse caso a gente chega num valor de R$ 109,83, que dá mais ou menos 1,1% ao mês de rendimento. Isso na LCA IPCA mais 7,25%. Agora na LCA pré-fixada de 13,1%, você tem um retorno até o momento de 9,83%, porque R$10.000 deu até o momento R$10.983,31. Foram ao todo 9 meses e meio, porque eu investi no dia 19 de agosto, e foi uma aplicação também de R$10.000. E 13,10% de rendimento nesse investimento daria R$ 1.310 no vencimento. Se a gente divide esse valor por 252 dias úteis, você tem R$ 5,20 por dia de rendimento médio projetado. Lembrando que no início seria menos e no final seria mais. E isso daria, em 21 dias úteis dentro de um mês, R$ 109,20, algo próximo, já arredondando, de 1,09% ao mês de rendimento. Lembrando que aqui já são rendimentos isentos de imposto. E antes de eu entrar num ponto muito importante do vídeo, saiba que no Banco Daycoval você tem um bônus para novos clientes. Então, para você que não tem conta no Banco Daycoval e quer pegar algumas boas aplicações de renda fixa, você abrindo conta com o meu código de indicação e investindo R$10.000 ou mais em qualquer aplicação e deixando por 90 dias, você recebe R$100 direto na sua conta. Os detalhes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E dentro do Banco Daycoval você tem duas aplicações que eu gostaria de citar nesse momento. Uma é o CDB de liquidez diária de 110% do CDI, que rende muito
muito bem, principalmente nesse período de juros altos. E você tem também um CDB promocional de 15% pré-fixado. Nesse caso, você tem incidência de imposto, porque é um CDB, e o rendimento líquido fica em mais ou menos 12,37% no prazo de um ano. E são duas aplicações muito interessantes. Eu particularmente deixo um bom valor atualmente no CDB de 110% do CDI com liquidez diária, e depois de 90 dias, você, além do rendimento, teria R$100 de bônus caindo na sua conta. Mas agora, voltando para o ponto do vídeo, por que o rendimento de ambos os investimentos foi tão parecido se são investimentos diferentes, com características diferentes? Simplesmente porque não importa se são investimentos com características diferentes, um pré-fixado e um pós-fixado, porque na prática a instituição está pegando o mesmo dinheiro, o dinheiro tem o mesmo valor, independente de onde ele venha, o prazo do investimento é o mesmo, o nível de risco que você, investidor, está correndo é o mesmo nesse caso, porque é a mesma instituição, então não justificaria uma forma pagar mais do que a outra. Então, como todas essas características são as mesmas, a única coisa que muda nesse caso é a forma de rentabilidade, não faz sentido você esperar um rendimento muito maior em uma forma do que na outra, porque a instituição simplesmente está pegando esse dinheiro de formas diferentes, mas é o mesmo dinheiro, para o mesmo tempo, com o mesmo nível de risco, tudo a mesma coisa. Só que veja que mesmo que a instituição espere pagar a mesma coisa, você pode ter em um dos dois títulos um rendimento muito diferente. Imagine, por exemplo, que na canetada o governo decide reduzir ali, por exemplo, preço de combustíveis, coisa que aconteceu. Só que imagine um cenário muito mais forte. E aí você tem deflação, meses de deflação, IPCA negativo. Isso seria traduzido na sua rentabilidade e você teria talvez um rendimento bem baixinho, beirando zero, por exemplo. Isso poderia ser feito. E da mesma forma, o contrário também. Imagine que o governo, ao gastar muito dinheiro, ao criar mais oferta monetária na sociedade, gera um consumo cada vez maior, a população consumindo gera mais demanda pelos produtos que precisam ser produzidos, as empresas para produzir vão empregar mais pessoas, essas pessoas que agora estão empregadas têm mais poder de consumo, elas vão consumir, isso gera um ciclo vicioso de consumismo. Chega um ponto que não existem bens e serviços suficiente para essas pessoas, porque consumir é muito fácil, você vai lá, gasta o dinheiro e consome. Produzir leva tempo. Então esse descasamento entre oferta e demanda, tendo muito mais demanda do que oferta, gera uma inflação muito alta. Se você tem uma inflação muito alta, por exemplo, de 1% ao mês, você tem 1% de IPCA mais o proporcional da taxa pré-fixada, então o seu rendimento seria bem maior do que o título pré-fixado. Então veja que o investimento atrelado ao IPCA te dá uma possibilidade de variação, enquanto que o título pré-fixado não te dá essa possibilidade. Por isso que títulos pré-fixados eu só invisto para curto prazo, no máximo 1 ano de prazo de investimento. Mais do que isso eu não invisto em pré-fixados. Nesse caso eu prefiro os títulos IPCA+, porque eles te dão uma garantia de um retorno real. Então, independente da subida de preços que existir na economia, você tem uma correção no seu investimento. Você tem um rendimento acima dessa inflação registrada. Mas também existem vários benefícios em você investir em um título pré-fixado em um momento de juros altos com uma expectativa futura de queda dos juros. Porque como você pode ver nessa imagem aí, isso eu peguei no site do Tesouro Direto, você tem a taxa pré-fixada que, se você pegou no maior patamar, mesmo depois que as taxas de juros caíram e os novos títulos têm taxas bem menores, você consegue manter uma taxa muito acima do mercado. Então o título pré-fixado também traz muitas vantagens em certos momentos da economia. Mas é importante você entender as projeções futuras da economia, o que de fato pode acontecer e como funciona os ciclos de mercado. E colocando agora lado a lado esses dois investimentos, o IPCA mais 7,25% e a LCA pré-fixada de 13,10%, você consegue ver que o retorno foi bem parecido, justamente porque não faz sentido a instituição pegar esse dinheiro emprestado, sendo o mesmo dinheiro, pelo mesmo prazo, com o mesmo nível de risco, pagando mais em uma forma do que na outra. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, seja referente a esses investimentos ou uma outra dúvida sobre investimentos, deixa aqui embaixo nos comentários e deixa aqui o seu apelo para o banco da Ecoval, que eu tenho certeza que eles vão assistir esse vídeo e vão disponibilizar boas taxas de investimentos pra gente. Com isso eu vou ficando por aqui, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.